Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Alô amigos, aqui estamos para conhecer as respostas que você procura perante as dúvidas e conflitos apresentados pela vida, na visão filosófica, científica e religiosa do Espiritismo. Indo direto ao ponto, vamos à primeira pergunta do programa de hoje. O substancial trabalho produzido através do médium Chico Xavier não terá sido obra do acaso. Analisando livros como os romances do Espírito Emmanuel, como os 13 volumes da chamada série Nosso Lar, não deixam dúvidas em relação a isso. No tocante às narrativas do Espírito André Luiz, parecem seguir um programa previamente traçado? Como foram surgindo? Chico Xavier já tinha 25 anos, começara suas atividades com a mediunidade 8 anos antes, quando conheceu o responsável pela fazenda modelo mantido pelo Ministério da Agricultura na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. O encontro foi motivado pela morte do pai do Dr. Rômulo Joviano, figura importante no campo da educação pública no estado mineiro, chamado Arturo Joviano. Da conversa inicial para a inclusão do jovem de família numerosa e reconhecidamente muito pobre no quadro de servidores da importante campo experimental dirigido pelo competente engenheiro agrônomo, foram poucos meses. Desse ponto para o estabelecimento das noites de quarta-feira para a realização de uma reunião em torno dos ensinos do Evangelho com a presença do médium Dr. Rômulo e sua esposa, com eventuais convidados, foi pouco tempo. Muitas coisas interessantes ocorreram nessas oportunidades, grande parte possível deduzir após o resgate do arquivo carinhosamente preservado pela filha do casal até a aproximação do primeiro centenário do nascimento de Chico, ocorrido em 2010. Da revisão, resultaram alguns livros de grande importância para os que pesquisam as conexões da vida, do incomparável médium e a evolução do pensamento espírita no século XX. Um deles, o Dr. Arthur Joviano, quando do lançamento de Os Mensageiros, a segunda obra da série Nosso Lar, fez uma mensagem psicografada na noite de 26 de janeiro de 1944. Revelador comentário. É um mundo novo, creia, para a responsabilidade individual. Esse esforço foi muito estudado antes da organização que se alcança agora. Precisava-se de um nome impessoal, sem filiação a grupos pré-estabelecidos, que pudesse trazer semelhantes observações de caráter universalista. E, felizmente, atinge-se presentemente o objetivo. Talvez o trabalho de André Luiz não encontre uma compreensão generalizada no momento, mas podem acreditar que para a educação espiritual do indivíduo encarnado, esse esforço apresenta ilações muito graves pela exatidão dos conceitos a que chegou o mensageiro, aproveitando todas as possibilidades de simplificação ao seu alcance. 2 anos depois, numa das cartas enviadas ao Dr. Antônio Vantuil de Freitas, então presidente da Federação Espírita Brasileira, com quem mantinha correspondência regularmente, acrescenta mais alguns dados importantes em relação ao autor da famosa série. Emmanuel, desde fins de 1941, se dedica afetuosamente aos trabalhos de André Luiz. Por essa época, disse-me ele a propósito de algumas autoridades espirituais que estavam desejosas de algo lançar em nosso meio com objetivos de despertamento. Falou-me que projetavam trazer-nos páginas que nos dessem a conhecer aspectos da vida que nos espera do outro lado. E desde então, onde me concentrasse, via sempre aquele cavalheiro espiritual que depois se revelou por André Luiz ao lado de Emmanuel. Assim decorreram quase 2 anos antes de Nosso Lar. Acrescentaria mais à frente. Dentro de algum tempo, familiarizarei-me com esse novo amigo. Participava de nossas preces, perdia tempo comigo conversando.
contava-me histórias interessantes e muitas vezes relacionou recordações do Segundo Império, o que me faz acreditar tenha sido ele, André Luiz, também personalidade da época referida. Achava estranho o cuidado dele, o interesse e a estima. Entretanto, decorrido algum tempo, disse-me Emmanuel que estava o companheiro treinando para se desincumbir da tarefa projetada e, de fato, em 1943, iniciava o trabalho com Nosso Lar. Contou também, desde então, vejo que o esforço de Emmanuel e de outros amigos nossos concentrou-se nele, acreditando intimamente que André Luiz está representando um círculo talvez vasto de entidades superiores. Assim, digo, porque quando estava psicografando Missionários da Luz, houve um dia em que o trabalho se interrompeu. Levou vários dias parado. Depois informou-me Emmanuel que, quando o trabalho teve reinício, que haviam sido realizadas algumas reuniões para o exame de certas teses que André Luiz deveria ou poderia apresentar ou não no livro. Em psicografando o capítulo Reencarnação do mesmo trabalho por mais de uma vez, vi Emmanuel e Bezerra de Menezes associados ao autor fiscalizando ou amparando o trabalho. Uma reflexão sobre essas revelações nos mostram o planejamento que envolveu a extraordinária coleção de livros. Conclui-se também sobre a importância da obra, que correu sério risco de ser interrompida, como se depreende do conteúdo de outras cartas. No dia 6 de abril de 1948, Chico comenta: tenho recebido, meu amigo, cartas insultuosas e observações bem duras quanto aos livros desse mensageiro espiritual que nos veio ensinar quanto é nobre e sublime a vida superior, e no dia 18 de novembro do mesmo ano. O dossiê dos irmãos gaúchos contra os trabalhos de André Luiz me veio às mãos. Foram excessivamente generosos comigo. Deram-me formosos adjetivos e só disseram que eu estou um médium cansado. Isso é muito honroso para uma pessoa como eu, que me sinto francamente na posição do servidor que ainda não começou a trabalhar. Estamos apresentando Direto ao Ponto. Ouço dizer que Chico Xavier, além do extraordinário médium das mensagens psicografadas, serviu ainda para que revelações interessantes vertessem do plano espiritual. Poderiam nos apresentar alguns exemplos? Sim, a espiritualidade, através do querido médium, prodigalizou ensinamentos capazes de levar-nos a reflexões mais profundas sobre temas importantes. Para ilustrar, recolhemos de depoimentos gravados em livros 2 exemplos eloquentes. O primeiro envolve o inesquecível José Gonçalves Pereira, que no início dos anos 60 abdicou de promissora carreira em empresa multinacional em que trabalhava para materializar na capital paulista o ideal da casa transitória Fabiano de Cristo, enquanto esteve encarnado o modelo em várias modalidades de serviço assistencial aos menos favorecidos. Conta-nos ele. Estávamos certa madrugada em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, entre os pés dos eucaliptos, quando um grupo de estudo de astronomia estava examinando as estrelas e a lua. Alguns companheiros começaram a comentar que somente a Terra era um plano habitado. Adentrávamos a madrugada com esse comentário quando compareceu o espírito André Luiz e, através de Chico Xavier, comentou: observando seus comentários que somente a Terra tem condições de ser habitada, achei conveniente mencionar aos nossos irmãos que essas opiniões precisam ser esclarecidas. Para isto, imaginemos o Oceano Pacífico como o maior da Terra, e joguemos uma laranja em seu meio, comparando como se a laranja fosse do tamanho da Terra e o oceano o infinito, e nós, seus habitantes. Pergunto, como ficaria o resto? Consideremos, portanto, o ensinamento de Jesus, quando nos disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. O segundo relato pertence ao próprio médium excepcional. Segundo ele, certa feita, indagando de Emmanuel qual a posição de Deus no sistema solar, ele respondeu que ficasse a respeito de Deus
com a expressão do Pai Nosso, dita por Jesus, e não perguntasse muito, porque eu não tinha mente capaz de entrar no domínio desses conhecimentos com a segurança necessária. Eu insisti e ele então desdobrou um painel à minha vista num fenômeno mediúnico. Apareceu então a Terra na comunidade dos mundos do nosso sistema evolutivo em torno do Sol. O nosso Sol, depois, em outra face do painel, evoluindo para a constelação que, se não me engano, é chamada de Centauro. Depois, essa constelação, arrastando nosso sistema e outros, evoluía em direção a outra constelação que já não tinha nome na minha cabeça. Essa outra constelação avançava para outra muito maior dentro de nossa galáxia. Depois, apareceu a nossa galáxia imensa, como se uma lente de alta potencialidade estivesse entre os meus olhos e o painel. E a nossa galáxia evoluía com outras galáxias em torno de uma nebulosa enorme e que Emmanuel me disse que passava a evoluir em torno de outras nebulosas. Então a minha cabeça ficou cansada e eu pedi para voltar como se tivesse saído de um foguete da Terra e me perdesse no espaço afora. Sentisse uma vontade louca de voltar a ser gente e ficar outra vez no meu lugar. Porque tudo está dentro da ordem divina. Cada mundo, cada sistema, cada galáxia, orientados por inteligências divinas, e Deus para lá disso tudo, sem que possamos fazer-lhe uma definição. Chico, com aquele jeito simples que o caracterizava, termina o seu relato dizendo: senti uma vontade enorme de voltar para minha cama e tomar café quente. Você está ouvindo Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. O Espiritismo não se enquadra nas classificações do mundo como uma religião, embora a maioria das pessoas se identifiquem como seguidoras dele, tendo-o como religião. Afinal, ele é ou não é religião? Allan Kardec se pronuncia em artigo incluído na edição de fevereiro de 1862 da Revista Espírita, escrevendo: há duas coisas no Espiritismo: o fato da existência dos espíritos e suas manifestações e a doutrina daí resultante. O primeiro ponto não pode ser posto em dúvida, senão pelos que não viram ou não quiseram ver. Quanto ao segundo, a questão é de se saber se essa doutrina é justa ou falsa. É uma questão de apreciação. Se os espíritos só manifestassem a sua presença por meio de ruídos, movimentos, ou seja, por movimentos físicos, isso não provaria grande coisa, pois não saberíamos se são bons ou maus. O que, sobretudo, é característico nesse fenômeno, o que é capaz de convencer os incrédulos é poder reconhecer parentes e amigos entre os espíritos. Mas como podem os espíritos atestar a sua presença, a sua individualidade e permitir o julgamento de suas qualidades, se não falando? Sabe-se que a escrita pelos médiuns é um dos meios que eles empregam. Desde que têm um meio de exprimir suas ideias, podem dizer tudo o que querem. Conforme o seu adiantamento, dirão coisas mais ou menos boas e profundas. Deixando a Terra, não abdicaram do livre-arbítrio. Como todos os seres pensantes, têm suas opiniões. Como entre os homens, os mais adiantados dão ensinamentos de alta moralidade, conselhos marcados pela mais profunda sabedoria. São esses ensinamentos e conselhos que, recolhidos e ordenados, constituem a doutrina espírita ou dos espíritos. Se quiserdes, considerai essa doutrina não como uma revelação divina, mas como a expressão de uma opinião pessoal de tal ou qual espírito. A questão é saber se é boa ou má, justa ou falsa, racional ou ilógica. A quem recorrer para isso? Ao julgamento de um indivíduo? Mesmo de alguns indivíduos? Não, porque dominados pelos preconceitos, pelos juízos antecipados ou pelos interesses pessoais, eles podem enganar-se. O único, o verdadeiro juiz é o público, porque aí não há interesse de camarilha e porque nas massas há um bom senso inato que não se engana.
Diz a lógica sadia que a adoção de uma ideia ou de um princípio pela opinião geral é uma prova de que repousa sobre um fundo de verdade. Os espíritas nunca dizem: eis uma doutrina saída da boca do próprio Deus, revelada a um só homem por meios prodigiosos e que deve ser imposta ao gênero humano. Ao contrário, dizem: eis uma doutrina que não é nossa e cujo mérito não reivindicamos. Adotamo-la porque a achamos racional. Atribuí-la à origem que quiserdes, de Deus, dos espíritos ou dos homens. Examinai-a. Se ela vos convier, adotai-a. Caso contrário, ponde-a de lado. Impossível ser menos absoluto. O Espiritismo, pois, não vem usurpar a religião. Ele não se impõe. Não vem forçar as consciências, quer dos católicos, quer dos protestantes ou dos judeus. Apresenta-se e diz: aceita-me se me achas bom. É culpa dos espíritas se o acham bom? Se nele encontram a solução do que em vão procuraram alhures? Se dele extraímos consolações que nos tornam felizes, que dissipam os terrores do futuro, acalmam as angústias da dúvida e dão coragem para o presente? Ele não se dirige àqueles a quem bastam as crenças católicas ou outras, mas àqueles aos quais elas não satisfazem completamente ou que delas desertaram. Em vez de não crer mais em nada, ele os leva a crer em alguma coisa e a crer com fervor. O Espiritismo não quer ser posto de lado. Reconduz pelos meios que lhes são próprios os que se afastam. Se os repelirdes, eles serão forçados a ficar de fora. No íntimo da vossa alma e da vossa consciência, dizei se para eles seria preferível serem ateus. Perguntam em que milagre nos apoiamos para julgarmos boa a doutrina espírita. Julgamo-la boa não só porque é nossa opinião, mas também a de milhões de outros que pensam como nós. Porque leva à crença aqueles que não acreditavam. Porque torna boa as pessoas que eram más. Porque dá coragem nas misérias da vida. Estamos apresentando Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Assisti a uma palestra muito bonita sobre alguém chamado Jesus Gonçalves. Qual a relação dele com Chico Xavier? Chico não conhecera Jesus quando encarnado, a não ser através de correspondência recebida do leprosário de Pirapitingui, onde mantinha-se segregado desde anos antes, transferido de outra cidade de Bauru, onde residiria até os 27 anos, quando recebeu o diagnóstico da doença degenerativa. Apesar do tradicional feriado religioso da Sexta-feira Santa, as atividades do Centro Espírita Luiz Gonzaga, da noite de 7 de abril de 1955 em Pedro Leopoldo, aconteceram como regularmente. No grupo foi mais intensa a movimentação socorrista em favor dos sofredores desencarnados, dentre os quais sobressaíram diversos irmãos rancenianos que, mesmo além da morte, revelavam dolorosas fixações mentais de revolta e amargura. Concluindo as tarefas no horário dedicado aos instrutores espirituais, os recursos psicofônicos do médium Chico Xavier foram ocupados pelo poeta Jesus Gonçalves, desencarnado em Pirapitingui, que também passou pela provação da lepra, cuja palavra trouxe amoroso esclarecimento. Morto no início de 1947, em março, apresentou-se semanas depois ao médium em reunião particular que este realizava com companheiros de São Manuel, interior de São Paulo, irradiando intensa luminosidade, particularmente nas áreas do corpo identificadas por Chico, como as mesmas que vira na derradeira foto que Jesus lhe remetera tempos antes da sua morte física. Assumindo o controle das faculdades mediúnicas de Chico, disse:
Amigos, sou o vosso irmão Jesus Gonçalves, o leproso de Pirapintigui, a quem o Espiritismo ofereceu nova visão de vida. Agradeço-vos o concurso fraterno em socorro dos irmãos rancenianos desencarnados. Vieram conosco, entre a lamentação e a revolta, perturbados e oprimidos. No mundo receberam a chaga física por maldição, quando poderiam utilizá-la como porta salvadora, e no mundo espiritual experimentam os efeitos da rebeldia. Trazem ainda na organização perispirítica os remanescentes da enfermidade que os acabrunhava e no íntimo sofrem a indisciplina e a inconformação. Graças a Jesus, porém, recolheram o benefício da calma pelas sementes de renovação evangélica espalhadas em vossos estudos de hoje, e esperamos possam imprimir, desde agora, novos rumos à própria transformação. E agora peço permissão para orar convosco. Nesta noite em que toda a cristandade se volta reconhecida para a memória do Mestre, sentimos-lo igualmente em seu derradeiro sacrifício e mentalizamos o no madeiro, de alma genuflexa, trazemos a ele, nosso eterno amigo e divino benfeitor, a nossa prece de leproso diante da cruz. Em seguida, a leve pausa, o Espírito Jesus Gonçalves modificou a inflexão de voz e, erguendo-se para o alto, orou em lágrimas comovedoramente. Senhor, eu que vivia em vãos clamores, vinha de longe em ânsias aguerridas sobre a trama infernal de horrendas lidas, entre largos caminhos tentadores. Tronos, glórias, tiaras, esplendores e cidades faméricas vencidas. Tudo isso alcancei nas mãos erguidas aos gênios tenebrosos e opressores. Mas, fatigado enfim de ser verdugo, roguei chorando a graça de teu jugo e enviaste-me a lepra e a solidão. E, confinado às dores que me deste, abriu-se-me a visão à luz celeste e achei-te excelso no meu coração. Hoje, Mestre, ante a cruz em que te apagas, na compaixão que ajuda e renuncia, não te peço o banquete da alegria, embora o doce olhar com que me afagas. Venho rogar-te a túnica das chagas, para que eu volte à estrada escura e fria, em que os filhos da noite e da agonia sofrem ulcerações, bramindo pragas. Dá-me de novo a lepra que redime, conservando-me a fé por dom sublime, agora que contente me prosterno. E que eu possa exaltar por muitas vidas, sobre o lenho de angústias e feridas, o teu reino de amor divino e eterno. Jesus Gonçalves. Direto ao ponto em 1 minuto. Confiança em Deus. Quem descobre na vida todo o caminho aberto, quem não conhece espinhos nem sofre desenganos, quem não teve amarguras nem conhece abandono, quem vive sem lutar na esfera dos outros, quem não sentiu a dor ante a morte de alguém, dificilmente encontra a confiança em Deus. Emmanuel. Muito bem, meus amigos, meus irmãos, mais uma vez o nosso irmão espiritual Emmanuel nos chamando a atenção à necessidade que temos de nos voltarmos a Deus, nosso Pai, nosso Criador. Tenhamos a certeza clara e lúcida que, em verdade, todos nós precisamos estar em contato e convívio com a criação e com o Criador e com as suas leis magnânimas, leis perfeitas que regem todo o universo. Meus amigos, então, nosso companheiro espiritual nos lembra que nas dores, nas dificuldades, nos problemas, é que muitas vezes vamos buscar a integração com o divino poder, é que no sofrimento e nas lamentações, nas situações mais difíceis, é que nós vamos lembrar da criação divina. E não é por outra razão que o nosso companheiro espiritual nos lembra que muitas vezes nós vamos viver dificuldades e problemas, mas essas dificuldades e problemas estarão absolutamente associadas ao nosso Pai, ao nosso Criador,
Criador. São formas que o nosso Pai, o nosso Criador, encontrou para que nós possamos encontrar a Deus, que nós possamos nos dirigir ao nosso Pai, que nós possamos nos encaminhar para Ele. Por isso, se estamos diante dessa dificuldade, dessa dor, se estamos diante de grandes lutas, de grandes amarguras, se estamos diante de grandes dificuldades, não percamos as esperanças, porque isso, na verdade, é uma ponte que nos levará ao convívio com o Criador, através da consolação que só Ele é capaz de nos dar. Palavras finais. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos. Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana, convidamos você para irmos direto ao ponto.